Nesta terça-feira, 18, o Fundo de Inovação da OTAN confirmou que havia investido diretamente em 4 empresas europeias de tecnologia, com o objetivo de enfrentar desafios de defesa, segurança e resiliência. O órgão alocou recursos para a Fractile, uma fabricante de chips de computador sediada em Londres, com o objetivo de acelerar a execução de grandes modelos de linguagem, como os que alimentam o ChatGPT. Outra companhia que recebeu investimento foi a alemã ARX Robotics, que projeta robôs não tripulados com funções que variam de levantamento de peso a vigilância. Enquanto essas iniciativas tecnológicas ganham força, a tensão na Europa Oriental continua a escalar rapidamente. O Kremlin declarou recentemente que o relatório militar de Belarus, que acusava a Ucrânia de transferir mais tropas, armas e equipamentos militares para a região norte de Zitomir, era motivo de preocupação crescente. No sábado, o Ministério da Defesa de Belarus alegou que a Ucrânia estava reforçando suas forças, desencadeando uma série de reações defensivas e ofensivas por parte de Kiev e uma retórica cada vez mais intensificada por Moscou. O porta-voz do Serviço de Guarda de Fronteira da Ucrânia rebateu na segunda-feira, afirmando que essas declarações faziam parte de uma operação de informação apoiada pela Rússia e que Kiev mantinha forças próximas à fronteira com Belarus para prevenir quaisquer provocações. No entanto, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, lembrou aos repórteres que Belarus fazia parte de um estado de união com a Rússia e que o diálogo entre Moscou e Minsk, inclusive entre suas agências de inteligência, era próximo e contínuo. Os nossos ministérios da defesa estão em constante contato. Isto é motivo de preocupação, não só para Minsk, mas também para Moscou, porque somos de fato aliados e parceiros, declarou Peskov. Conforme as tensões aumentavam, relatos de movimentações militares ao longo da fronteira tornaram-se mais frequentes. Espiões e satélites capturaram imagens de tropas e veículos blindados em posições estratégicas, enquanto a Ucrânia continuava a fortalecer suas defesas. O Kremlin alertou repetidamente sobre a presença crescente de militares ucranianos na fronteira, descrevendo a situação como um barril de pólvora prestes a explodir. No meio desse cenário tenso, o investimento da OTAN em grandes modelos de linguagem e robótica avançada pela Fractile e a ARX Robotics é visto com desconfiança por Moscou e seus aliados. A integração dessas tecnologias avançadas poderia ser usada para operações de vigilância e automação de respostas militares. Grandes modelos de linguagem, capazes de gerar texto com alta precisão, podem ser utilizados para campanhas de desinformação ou para manipular a opinião pública, criando um ambiente de suspeita e medo. Além disso, a introdução de robôs não tripulados em cenários de vigilância e potencialmente em combates levanta questões sobre a ética e a responsabilidade em zonas de conflito. A ARX Robotics, com seus robôs projetados para tarefas que vão desde o levantamento de peso até a vigilância, pode representar uma nova fase na automação militar, diminuindo a necessidade de soldados humanos e alterando drasticamente a dinâmica do campo de batalha. Estes robôs poderiam ser programados para realizar operações complexas, potencialmente letais, sem supervisão humana direta, aumentando os riscos de erros catastróficos e violações de direitos humanos. A escalada das tensões, portanto, dupla. Enquanto no terreno a Ucrânia e seus vizinhos continuam a se preparar para possíveis conflitos, no campo tecnológico, avanços rápidos estão mudando a natureza das capacidades defensivas e ofensivas. A comunidade internacional expressa preocupação, pedindo calma e negociações diplomáticas para evitar um conflito mais amplo. No entanto, os avisos são recebidos com ceticismo, pois as ações no terreno e as movimentações tecnológicas sugerem uma corrida armamentista em progresso. À medida que a situação se deteriora, há relatos de incidentes isolados ao longo da fronteira, incluindo trocas de tiros e confrontos entre patrulhas. Cada incidente, embora menor, aumenta a tensão e a possibilidade de um confronto aberto. As declarações de ambos os lados tornam-se mais belicosas, com ameaças veladas de retaliação e demonstrações de força. A Ucrânia, por sua vez, afirma estar reforçando suas fronteiras para se defender de qualquer possível agressão, enquanto Belarus e Rússia acusam Kiev de provocação deliberada. Em meio a essa tensão crescente, o avanço tecnológico não mostra sinais de desaceleração. Empresas como a Fractile estão desenvolvendo chips que podem processar grandes volumes de dados em alta velocidade, alimentando modelos de linguagem capazes de criar textos realistas e convincentes, o que poderia ser explorado tanto para fins defensivos quanto ofensivos.
Esses modelos, se caírem em mãos erradas, podem ser usados para espalhar desinformação em larga escala, influenciando opiniões públicas e decisões políticas em diferentes países. Paralelamente, a ARX Robotics continua a desenvolver robôs não tripulados com capacidades avançadas de vigilância e combate. Esses robôs são projetados para operar em ambientes hostis, realizando missões que seriam perigosas ou impossíveis para soldados humanos. A possibilidade de robôs armados patrulhando fronteiras ou sendo usados em operações militares é um cenário que causa preocupação entre defensores dos direitos humanos e especialistas em ética. Enquanto líderes globais convocam reuniões de emergência na ONU e em outras organizações internacionais, apelando por mediação e negociações pacíficas, a resposta das partes envolvidas é hesitante. O mundo observa apreensivo, ciente de que um único erro ou mal-entendido poderia desencadear uma guerra de proporções devastadoras. A tensão entre as potências ocidentais e a aliança Rússia-Belarus está em um ponto crítico. A corrida tecnológica, combinada com movimentações militares estratégicas, está criando uma atmosfera de incerteza e medo. A possibilidade de um conflito aberto, alimentado tanto por avanços tecnológicos quanto por rivalidades geopolíticas, parece cada vez mais real. A questão que permanece é: estaremos preparados para lidar com as consequências de um mundo onde os conflitos são exacerbados tanto por ações humanas quanto por inovações tecnológicas? O equilíbrio precário entre paz e guerra está mais frágil do que nunca, e o futuro é incerto. Com cada dia que passa, a linha entre defesa e agressão torna-se mais tênue, e a necessidade de uma solução diplomática torna-se mais urgente. No entanto, as movimentações no campo e os avanços tecnológicos sugerem que uma resolução pacífica pode ser difícil de alcançar. As nações envolvidas estão se armando tanto no sentido tradicional quanto no tecnológico, e a escalada contínua das tensões pode levar a consequências imprevistas e possivelmente desastrosas. A comunidade internacional precisa agir rapidamente para mediar essa situação e evitar um conflito que poderia ter ramificações globais.